Bom dia, caros colegas. De novo me dirijo a vocês, infelizmente e lamentavelmente, por uma situação que não é positiva, antes pelo contrário, é extremamente negativa, principalmente do ponto de vista social. Estamos a discutir da vontade unilateral e forçada da Comissão Executiva de levar por diante as alterações aos planos de saúde, principalmente ao plano clássico, que abrange milhares de trabalhadores e familiares, contra a vossa vontade, contra o apoio dos sindicatos, apenas porque pretende, pressionada, que tem estado pelos prestadores e pelos diversos financiadores no mercado que pretenderam e querem rever o valor dos atos médicos, pressionada por essas entidades, a empresa quer passar para os trabalhadores beneficiários e para os seus familiares beneficiários, quer passar esse aumento do valor a ser pago aos financiadores, como nomeadamente terá que acontecer ou acontecerá à própria Multicare. E é isso que a empresa pretende, quer deixar de ser ela a assumir a responsabilidade, que lhe compete do orçamento de poder cobrir essas novas negociações que teve, ou esses novos valores a que chegou a acordo com os financiadores e com os prestadores, e quer passá-lo inteiramente para os trabalhadores, e infelizmente e lamentavelmente, numa das piores situações da vida das pessoas, infelizmente, pelas condições que estamos atravessando, onde, de facto, do ponto de vista económico, as dificuldades são cada vez maiores para quem trabalha e para quem, em princípio, vive dos seus rendimentos. Perante, e também lamentando que assim seja, perante também a incapacidade que continua a existir de levar por diante uma ação conjunta de todos os sindicatos e da Comissão de Trabalhadores, tal e qual como o sindicato, como o STPT defendeu, no passado dia 9, até à data não houve qualquer resposta ou qualquer decisão nesse sentido, qualquer vontade, exceção feita ao Sintetel, ao TENSINC e ao Sincope. Os sindicatos mostraram-se disponíveis, concordantes com a posição do STPT, mas a maior parte dos sindicatos, nomeadamente os sindicatos que fazem parte da frente sindical, nada disseram sobre o assunto, nada defenderam, portanto, as suas posições extremamente enquistadas, naturalmente são sindicalistas já com enquistamento político-sindical tremendo, quer no seu sectarismo grupista, não aparecem ou não mostram ter vontade de trabalhar em conjunto numa situação tão grave. Não nos esqueçamos que ao estarmos a discutir os planos de saúde, estamos a discutir a saúde, estamos a discutir a vida dos trabalhadores. Se não somos capazes, como parece que não vamos ser, de, mesmo nesta matéria, nestas situações, unirmos-nos num só para defender os interesses das pessoas e a sua própria saúde, a sua própria vida, não seremos capazes, com certeza, de, não há noutra qualquer situação, entendermos nesta questão. Acusar, como parece que acusam alguns destes sindicatos, da chamada Frente Sindical, que o STPT, em princípio, não está disponível ou não quer concretizar ou tornar concretas as ações, é de um despudor tremendo. Quem fez uma proposta clara, inequívoca, de começarmos a discutir, de uma forma séria, a fusão dos sindicatos? Há proposta mais concreta de alguma associação sindical no sentido de obter a maior unidade possível no setor das telecomunicações, que é a proposta que o STPT fez de fundir os sindicatos num único só, criando uma nova dinâmica, uma nova perspectiva de agir, uma nova força de reivindicar? Então, é o STPT que não quer propostas concretas de unidade? Ou serão esses sindicatos que, como já dissemos, enquistados, extremamente radicalizados e sectarizados por os interesses grupistas, não o pretendem? Naturalmente, não queríamos estar, nem queremos continuar nesta polémica, mas temos de deixar isto à vossa reflexão. Tal situação, como é evidente, não pode deixar o STPT atado de pés e mãos, à espera de qualquer coisa que aconteça, de qualquer milagre que vá por diante, porque a empresa está decidida, como já disse, a levar por diante as alterações que são extremamente gravosas e que oneram, em grande parte, os custos que, em princípio, já são atribuídos aos beneficiários. E por isso, e aconselhados pelos nossos advogados, decidimos levar esta situação para os tribunais.
o STPT, ou por sua iniciativa própria e só, ou com outros sindicatos que porventura o entendam, vai dar início e está disponível para colocar esta questão pela via judicial. Não é aceitável a forma como a empresa está, de uma forma unilateral e forçada, a alterar o plano de saúde sem o apoio, sem o acordo dos seus beneficiários e sem, naturalmente, o próprio acordo dos sindicatos. Não pode, não deve fazê-lo. Por isso o STPT não hesitará, independentemente de o ter que fazer sozinho, não hesitará em levar esta questão para os tribunais. Por uma questão como esta, não se vai decidir em manifestações de rua, ou à porta das empresas, ou na esperança de que os trabalhadores atuem, façam greve. Estamos a falar de mais de 30 mil pessoas. E os sindicatos, mesmo juntos, não têm capacidade para mobilizar essas 30 mil pessoas para uma ação conjunta de rua, para uma greve, como parece ser vontade dos chamados sindicatos da Frente Sindical. Só a via jurídica poderá levar a que a empresa tenha que recuar nos seus intentos. Por isso o STPT vai, em breve, fazer chegar às vossas casas uma declaração que é importante. Essa declaração deverá ser enviada pelos beneficiários à própria CEO da empresa, à doutora Ana Figueiredo. Nós vamos fazer chegar uma carta com esse tipo de declaração. Esse tipo de declaração deve ser enviado nas condições que nós indicamos nessa carta que vos vamos enviar, e deverão também ter o retorno. É muito importante que o sindicato ou os sindicatos tenham o retorno da carta que vocês enviam à empresa. Não só isso mostra e é uma primeira ação de contestação por parte dos beneficiários, que são as pessoas interessadas na questão do plano, como é também uma situação de alijar responsabilidades, no sentido de o trabalhador beneficiário dizer: eu não quero sair do plano, mas também não estou de acordo que este plano seja alterado da forma e da maneira como a empresa o pretende. E por isso, querendo continuar o plano, reservo, no entanto, o direito de discordar das alterações propostas e de agir judicialmente, se assim o entender. Isto é muito importante que seja feito. Esta declaração que vos vamos enviar em breve para as vossas residências deverá ser, de facto, enviada à Comissão Executiva, neste caso concreto, como já disse, à própria CEO. A cópia dessas cartas, dessas declarações que são enviadas por vocês para a Comissão Executiva, devem também ter o retorno e serem enviadas para os próprios sindicatos, neste caso para o STPT, para os nossos sócios, ou pela via mail, ou pela via RSF, porque nós vamos enviar, na carta que vamos enviar também um postalinho RSFR que permitirá que vocês possam enviar a cópia da declaração que enviaram ao sindicato. Feito isso, o STPT, volto a dizer, sozinho ou acompanhado por outros sindicatos, porventura, que assim o queiram, irá levar por diante uma ação jurídica, será o próprio sindicato a levar uma ação jurídica contra a administração, contra a Comissão Executiva, na sua intenção de alterar os planos de saúde. É a forma que nós entendemos que dá mais força à falta de respeito da Comissão Executiva e também que dá mais força a uma reivindicação objetiva, clara e concreta, e com muita razão por parte dos beneficiários, de não estarem de acordo com a alteração dos planos. Por isso, a nossa chamada de atenção: estejam atentos à vossa caixa do correio, porque em breve irão receber a tal carta com a declaração que deve ser enviada à empresa. Também não queremos deixar de vos informar e de vos chamar a atenção que aquele novo documento que foi enviado pela empresa, que solicita até o preenchimento de um formulário e que deve ser entregue até o dia 30 de setembro, os trabalhadores devem preencher esse formulário, porque a empresa diz e vai fazê-lo. Se os trabalhadores não preencherem esse formulário como a empresa pretende, arriscam-se a que a empresa aplique o valor máximo da tabela de cotas, neste caso, relativamente aos filhos. O que, naturalmente, volta a ser uma situação irregular, mas que só poderá vir a ser contestada em tribunal. Significa, no entanto,
que o preenchimento desse documento que a empresa pretende não invalida nem põe em causa a capacidade do sindicato meter um processo em tribunal contra as alterações dos planos, bem como, se acontecer e se necessário for, o próprio trabalhador individualmente também continuar, ou ser ele próprio, a pôr o processo em tribunal. Mas deve ser preenchido esse formulário, evitando assim que a empresa tenha a oportunidade de começar a cobrar, a partir do ano 2023, o valor máximo da cota no que diz respeito aos familiares, principalmente aos filhos. São estas as mensagens e a mensagem que vos quero transmitir em nome do nosso sindicato, dizer-vos da nossa total disponibilidade para vos esclarecer naquilo que for necessário e de atuar da forma que entenderem, mas precisamos da vossa disponibilidade também na ação. E para nós, a disponibilidade na ação que pretendemos de vocês é simples. É enviarem para a empresa a declaração que vamos fazer chegar à vossa casa. Um abraço, amigo. Até outro dia.